Vocês que estudam a Bíblia, como que vocês se sentem? Porque, pelo menos uma coisa, acho que todo mundo concorda, né? Que a Terra é redonda e já tá show de bola. Sim, graças a Deus. Claro. Vocês que estudam a Bíblia e tal, porque eu não estudo, não leio, nunca li nem nada. O que vocês acham ou sentem, né? Quando os terraplanistas falam que na Bíblia tá cheio de passagem que corrobora com a teoria deles e que, por exemplo, a Terra... Uma das questões que eles mais falam é que a Terra não é um planeta, né? Que ela é um reino do Criador, por isso que a Terra é o único que é plano, os outros são redondos e tal. Como que vocês que estudam, que leem a Bíblia, como vocês recebem isso? Como que é essa relação aí? Ô Sérgio, eu tenho um podcast que eu fiz sobre isso, né? A Bíblia e o terraplanismo. O que a gente tem que fazer quando uma teoria dessa surge? Você tem que ir na fonte, na Bíblia. E ler essa passagem, muitas vezes, preferencialmente, no idioma original, no hebraico, no aramaico. E também verificar que palavras, na realidade, não têm significado nenhum, né? Se eu falar para você manga, o que eu falei? Tem 7 significados. Você tem que ver o contexto em que aquela frase foi escrita e tudo mais. Então, quando você vê lá, olha, Deus está sentado sobre o globo da Terra. A Bíblia deixa claro, explicitamente declarado que a Terra é bem redondinha. Mas isso em qual livro? Isaías. Isaías, tá. Mas eles pegam Gênesis, principalmente. Pirulão, deixa eu responder pro Sérgio aqui. Aí chega o eles falam assim, olha, porque o Sol se põe numa extremidade e se põe na outra. Obviamente, a gente sabe que não tem referencial absoluto no universo. O referencial ali que está sendo usado é referencial do observador. É óbvio que o céu se põe. O Sol se põe e ele nasce numa extremidade é referencial da Terra. O escritor está usando ele como referencial. Então a gente avalia todos os versículos que são usados, não tem o menor sentido. A Bíblia jamais disse que a Terra é plana. Ela na realidade, deixa muito claro que ela é bem redondinha. E bate com os dados, obviamente. Que ela tá terraplanista, você falar que eu sou terraplanista, é a mesma coisa falar que eu sou pseudocientista, que eu sou herege, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, muito pelo contrário. A gente, mas quais são as desqualificação que a gente... Mas quais são as explicações para os argumentos que eles dão de que o Gênesis é terraplanista? Quando eles citam aquele, principalmente, aí, cara, eu vou falar totalmente de ignorância, se eu tiver errado, você me corrige. O que eles falam é o seguinte, que Deus disse que Deus criou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Pelo amor de Deus. Vamos dizer assim, hoje a gente sabe de onde surgiu o movimento de terraplanista. Terraplanistas foram youtubers que quiseram monetizar no seu canal. Antes tem uma história, mas tudo bem. Mas principalmente essa versão certo? mais recente. E criaram uma história aparentemente muito bem elaborada, né? A primeira vez que eu escutei os argumentos, eu falei, PQP, o que é esse negócio, né? Não, Marco, mas o pessoal acredita de verdade. Mas aí eu fui estudar. E eles usam a Bíblia. Eu fui estudar. Eu já debati com o terraplanista chegou para mim e falou assim: como vocês podem acreditar nele? Porque ele não lê a Bíblia, então ele é um herege. Me falaram assim, entendeu? Não, eu estudo a Bíblia desde pequenininho, tá? O Adalto vai falar também. A Bíblia não tem sequer um versículo que dê qualquer tipo de suporte à Terra plana. A Terra, pelo contrário, a Bíblia deixa bem claro que ela é redondinha, que Deus nos deu de presente, que ela é o centro das atenções do universo, que ela é única, ela tem condições que Deus fez a Terra para ser habitada. Os outros planetas é para expressar a sua glória. Então você vai em Vênus, né, a atmosfera tem ácido sulfúrico. Você vai em Marte, é CO2. Você iria para Marte com o Elon Musk? Não iria para nada, cara, nem subir, nem montanha-russa eu vou, cara. A atmosfera subiu essa escada aqui que eu subo essa escada aqui já tremendo, assim. Fala aí, Adalto, fala aí. Mas, fique tranquilo. Não, mas beleza. Fique tranquilo. Não, é que eu queria mesmo saber a opinião de vocês mesmo sobre isso. Como eles quiseram monetizar, eles falaram assim, vou usar a ciência e vou usar a Bíblia. Porque eu vou pegar os crentes e vou pegar os cientistas, entendeu? Porque dentro do movimento evangélico é muito grande isso. Um monte de gente dentro a imensa maioria dos evangélicos é totalmente contra o terraplanismo, tá? O presidente da Sociedade Terraplanista nos Estados Unidos, ele é ateu.
Entendeu? Mas é uma exceção, mas né? é o único. Peraí. Não, porque o como problema... eles criaram os argumentos bíblicos e científicos, e como tem muito crente que também não lê a Bíblia, entendeu? Não estuda a Bíblia, não sabe o significado das palavras no hebraico, no aramaico. Né? Tá na Bíblia. Tem muito crente que também é pseudo-crente, né? Aí tem também, tá? O cara fala que é crente, mas é crente de BGE, né? Você sabe como católico de BGE, né? Bom, eu não sei, eu acho que a Terra plana ela fanatizou tanto as pessoas que eu acho que, na verdade, esse pessoal aí, tudo bem, é todo um bando de bitolados, isso daí não tem muito o que questionar, mas o pessoal acredita mesmo. Aí é grande. Mas você sabe de onde é que mesmo. nasce exatamente isso da Terra plana? De que religioso acredita em Terra É plana? muito mais antigo, é muito antigo. Maconheiro. Os caras falam, cara, como é que chama? É planeta ou é redondeira? Esse lance de usar a Bíblia é muito do Brasil por conta disso, para atingir esse público da... quiseram atingir os dois. Também, mas lá fora também. Mas existe uma datação. Mas existe uma... Mas existe uma o firmamento. Uma coisa bem datada historicamente de onde é que nasceu essa história de Terra plana. Foi num livro chamado A História do Conflito entre a Ciência e a Religião. Se eu não me engano é esse o título. É um título enorme, meu irmão, para o cara lembrar. É do século XIX, é de um cara chamado John Draper. Ele veio depois da teoria da evolução e ele queria justamente reforçar... A boa parte dos historiadores hoje diz que foi ali que nasceu essa história de conflito entre ciência e religião. Que isso não existia. Por exemplo, Galileu Galilei, que as pessoas atribuem um conflito com a religião... Era conflito com o Papa, né? Ele era um conflito com o Papa. E num ponto específico. E era de cientista brigando com cientista, né? No final, apoiado pelo Papa, né? É que o Galileu era troll, né? Ele sacaneou o Papa. Exato, no livro dele, no Mensageiro Sideral. É Mensageiro Sideral, né? E eles eram amigos, né? Por se move. No entanto, se move. Galileu depois do julgamento. Mas o Galileu ele foi financiado a vida inteira pela igreja. Pela igreja. Ele pede permissão para escrever o livro dele, o Mensageiro Sideral. Ele pede permissão ao Papa. Só que ele tira maior onda com o Papa no livro, coloca ele como Simplício, o cara que ficava defendendo o geocentrismo. Aí o Papa retou-se. Porque foi justamente naquele período de contra-reforma. Mas eles eram amigos até, né? E o Papa, inclusive, a prisão domiciliar do Galileu foi... Que era um castelo. Exatamente. Já estava cego. Foi até digamos assim... presente. Era um presente, né? Mas foi um castigo light. E ele já estava cego nessa época, né? Aí esse John Draper é que recria algumas histórias, inclusive essa de Galileu, de que Galileu e a ciência e a religião ficou combatendo a ciência. Isso é muito bem definido nesse livro desse cara e cerca de 20 anos depois de um cara chamado Anderson White. Adriel White, que escreve um outro livro com um título bem parecido também, a história do conflito da ciência contra a cristandade. Se eu não me engano. E aí eles colocam essas histórias que até então não existia, de que religioso acredita em terra plana. Por exemplo, um sociólogo super famoso chamado Rodney Stark diz que isso é um absurdo, porque textos antigos já mostravam que as pessoas olhavam a Lua e viam um reflexo da Terra. E diziam, não pode ser plana, isso aqui tá aqui redondo. Mas o que é dito com relação à Terra plana, que o pessoal fala, tudo bem, os movimentos terraplanistas, de fato, eles são razoavelmente recentes. Eu não me lembro agora quais foram os primeiros, mas acho que é 1900 e petequinha, pouca coisa. Os movimentos terraplanistas. Mas que a gente sabe da esfericidade da Terra, que a gente tem noção, pelo menos desde o Eratóstenes lá na Grécia Antiga, tal, não sei o quê, pelo menos, né? Então a argumentação do pessoal da Terra plana é que quem escreveu o livro do Gênesis, que é anterior ao Eratóstenes, não saberia o formato da Terra, né? E aí, por isso que teria ali essa argumentação no Gênesis, e depois, com o contato dos outros, como é que fala? E aí os outros livros que são mais posteriores, né? Então, Isaías, Jó e tal, não sei o que lá, que foram escritos depois, aí esses livros aí teriam uma interpretação não tão cartesiana. Então, esse daí foi o que eu tinha visto, foi isso que eu tinha lido, e que, portanto, né, aí seria uma interpretação aí... procura historicamente baseada se isso aí numa que eu coisa. Dizendo não tem um fundamento no que eu estou lhe dizendo. Não, tudo bem. Tem o Augusto Nicodemos fala sobre a Terra plana, tem muitos teólogos e estudiosos da Bíblia que falam sobre o terraplanismo e que não há nenhuma relação com o texto bíblico. Nenhuma. E o Adalto? Diga aí, Adalto. Fala aí.
É um ponto que é muito importante quando você chega nessa questão da Bíblia, é entender que ela foi escrita numa outra língua para uma outra cultura. Então é importante a gente entender essa dinâmica. Por exemplo, tem um texto em Isaías que diz que Deus vai reunir o seu povo dos 4 cantos da terra. Só que se você examinar o texto dentro do contexto, na mente dos judeus, 4 cantos da terra significa norte, sul, leste e oeste. Essa é a mentalidade deles. Esses são os 4 cantos da terra. Não está falando de um negócio plano, coisa assim, não. Então, esse aspecto de poder entender a Bíblia é um negócio muito fascinante. Para mim, eu tenho colocado o seguinte: eu creio que a natureza é o livro das obras de Deus. Eu creio que a Bíblia é o livro das palavras de Deus. Se souber ler os 2 livros corretamente, você vai perceber que ambos falam a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, só para fechar. Quando você pega Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que logo no início do universo o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a Bíblia está afirmando que haviam moléculas de água no início do universo. Em 2012 a gente descobriu isso. Tanto é que na publicação científica é dito o seguinte: esta é mais uma evidência de que água encontra-se de forma, eu usar a palavra no inglês, de forma predominante desde os primórdios do universo. Ou seja, os 2 estão falando a mesma coisa. Entende? Então, essa é a dinâmica. Então, eu não uso a Bíblia para tentar provar a ciência, nem a ciência para provar a Bíblia. Ou seja, os 2, se você deixar os 2 falarem, vamos ver o que acontece. Até aqui, os 2 falam a mesma